Salve, salve! Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral. Hoje eu tô pilotando aqui. Um abraço ao André Câmara, que tá viajando, mas estamos juntos aqui em mais um Antenados na Geral, chegando o final de ano, sempre por aqui com assuntos muito interessantes, relevantes, importantes aí pra sua vida. Mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, começando, entrando no ar. Ele é bacharel em teologia e pastor presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo Braz Cláudio. Uma honra tê-lo aqui, pastor Braz. Para mim também, graça e paz a todos. E um abraço aqui para os amigos. Eu tenho certeza que vai ser bênção, mais uma vez. Ele é pastor da comunidade cristã Novo Dia, meu amigo da antiga. Ele tá fazendo um regime aí, tá meio doidinho. Pastor César Carvalho, uma honra tê-lo aqui, pastor César. Se vai ser bênção, eu já não sei, mas que eu vou tentar que seja bem divertido aqui e pode deixar que eu não vou contar os segredos de ninguém. Ele é pastor da igreja do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e também é MC, meu amigo também, pastor Jonathan Híbrido. Uma honra tê-lo aqui, Jonathan. Obrigado, Lincoln, obrigado. É uma honra estar aqui com os irmãos, fechando o ano aí. E vamos lá, né? Vamos ver o que dá esse negócio. Ele é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, doutor em teologia, professor da Faculdade Fatum e escritor. Joel de França, uma honra tê-lo aqui, bispo Joel. A honra também é minha e eu quero aproveitar, vou dar um abraço a toda a galera lá de Paciência, Campo Grande, estão ligadinhos, sintonizados. E um abraço também ao André que está viajando e agradecer por estar aqui com você mais uma vez, matando saudade. Né? É benção. E que possamos ser usados por Deus para abençoar os que vão assistir esse programa. Amém. Legal, como a gente está chegando no final de ano, a nossa linha do que a gente vai conversar hoje é muito fruto do que foi esse ano de 2014. Eu perguntaria, esse ano de 2014 foi um ano ruim ou um ano bom para a igreja? Qual a avaliação da igreja, principalmente a igreja brasileira, a igreja no Rio de Janeiro, mas a igreja brasileira, daquilo que a gente tem sido? Tivemos eleições, tivemos posicionamentos dos cristãos. Na avaliação de vocês, como foi o ano de 2014 para a igreja? Bem, eu começo então. À vontade. Assim, em linhas gerais, eu tenho avaliado que nós tivemos um período de um grande sucesso fracassado. Porque parece, aos olhos de muita gente, um grande sucesso essa adesão que a igreja vem sofrendo nos últimos anos, e particularmente nesse, mas fracassado porque os valores do reino de Deus estão sendo minguados na prática da vida cotidiana dos crentes, de maneira geral. Claro que existem pessoas muito sérias, muito sinceras, efetivamente cristãs, mas, a grosso modo, eu tenho percebido a fragilização dos valores. Uma igreja que hoje tem preço, que perde seus valores essenciais. Então, diante disso, diante desse quadro, eu tenho uma visão de que esse é um ano que nós estamos terminando, que dá um certo ponto daquilo que a gente pode esperar e deseja e precisa trabalhar para o ano que vem e para o futuro, que é, de fato, uma ruptura que Deus vai fazer, e eu creio nisso, entre aqueles que, de fato, servem e dos que não servem, aqueles que, embora pareçam santos, vivem profanando a santidade do Senhor. Então, eu creio que nós estamos vivendo exatamente no limiar de um momento histórico para a igreja brasileira, que poderá ser atingida por um avivamento sem precedentes, de conversão, de convicção de pecados, de transformação, mas que também pode ser atingida por uma perseguição sem antes na história da igreja brasileira, que também vai produzir gente mais séria, porque quem está na igreja para apenas consumir o que está sendo oferecido, não tem compromisso com o Senhor e está à mercê de viver uma vida vazia, mesmo que religiosamente preenchida pela igreja evangélica. Eu creio Eu que... vejo que... Pode falar. À vontade. Os mais bigodudos primeiro. Então tá. Eu vejo que a igreja perdeu, por um lado, e revelou-se algo muito forte até para o entendimento dos pastores. Na manifestação que nós tivemos esse ano da Igreja Católica, com o Papa carismático, como nós vivemos, e esse movimento que foi feito no Rio de Janeiro, muitos evangélicos mostraram que não conhecem verdadeiramente a Bíblia. E passaram até a divulgar, defendendo o catolicismo como se fosse a nossa fé, nossa crença. Nós somos contra a idolatria, radicalmente, biblicamente.
E nós vimos que muitas pessoas misturaram isso, até homens de Deus, dizendo que eu estava entronizado ali com Cristo. Mentira, Cristo não está entronizado em idolatria. Quando o Papa, não criticando o Papa, eu o respeito como líder religioso, mas quando ele pega a imagem, beija e oferece a ela louvor e adoração, que isso é adorar, isso é antibíblico. E não pode haver essa sintonia, esse elo de treva e luz, segundo a Bíblia, como alguns evangélicos da mídia, colocaram até pastores, infelizmente mostrou que a igreja evangélica ali, nesse bojo, está faltando entendimento. Por outro lado, Link, eu vejo, e tenho ministrado isso com muita alegria, ver hoje a igreja como ela é na realidade do mundo. Porque antigamente você era limitado pelo próprio mundo, você não tinha muitas coisas. Então você ia para casa, ia para a igreja, e para onde? Hoje não, você tem um mundo de ofertas para o povo. É shopping, é canais de televisão com 100, 200 canais à sua disposição. Então, hoje, você ter jovem dentro da igreja, ter família dentro da igreja, dia de domingo, um dia de sábado, querido, agradeça a Deus, porque o que o mundo oferece é muita coisa. Para ele deixar de estar num shopping com a namorada, num shopping com a esposa, com a família, para estar na igreja, isso é louvor e adoração a Deus. Então, a igreja não está perdendo, pelo contrário. Em relação ao tempo passado, que nada se tinha para fazer, então vou para onde? Vou para a igreja. Então, é como as pessoas que não são evangélicas. O tempo está ruim, está chovendo, vamos para o shopping. Não tem o que fazer, vai ficar dentro de casa então. Então, a igreja hoje não está sendo valorizada pelo seu testemunho. Eu estou vencendo as tentações, os convites que essa carne deseja. Então, eu parabenizo hoje a igreja que está, dia de sábado, domingo, feriado, que está com seus membros lá. É difícil, né, a gente falar assim da igreja brasileira, ter até um pouco de receio de usar coisas desse tipo, porque eu não conheço nem um terço da igreja brasileira. Graças a Deus que a igreja não é aquela massa que nós vimos omissa em grandes oportunidades que nós tivemos, como manifestações, eleição, todas essas coisas. Graças a Deus, a igreja não se resume aos líderes que estão diante das câmeras também. Graças a Deus que a igreja não se resume a isso. Porque, graças a Deus que a igreja não é um templo de Salomão, né? Não se resume a ter uma coisa daquela. Então, sabendo que a igreja não se resume a essas coisas que estão mais estampadas na nossa cara, e que eu agradeço a Deus por isso, por outro lado, eu vejo, aonde eu tenho caminhado, uma igreja que tem, e pastores também, que têm despertado a igreja para a sua real identidade, dela se entender, do cristão se entender como igreja, e isso fazer parte da sua identidade, no seu dia a dia, na sua caminhada de fé, nos seus relacionamentos, nos lugares onde estão. Então, fazendo uma leitura por essas pessoas que eu tenho visto caminhando, eu louvo a Deus pelo ano de 2014, porque foi um tempo de perceber e de se tornar mais nítido cristãos se levantando como igreja para revelar a glória de Deus ao mundo. Entendeu? Então, louvo a Deus por aquilo e louvo a Deus por isso também, por ver essa gente se movendo dentro do seu propósito. Eu vejo, Lincoln, que a igreja, assim, que já foi um tempo muito criminalizada, né, vista de uma maneira até pejorativa, hoje, assim, tem duas coisas acontecendo. Ela vem avançando no sentido de estar nos meios de comunicação, até em programas, né, em horário nobre, gravadoras importantes no país vêm respeitando a música. Até no campo da política, a gente percebe pessoas evangélicas, né, conquistando cargos, né, que no passado não acontecia dessa forma. Mas, por outro lado, também o mundo, né? Lembra até da época que o Império, quando Roma, né, que dominava o mundo, de repente o cristianismo foi envolvendo e, de repente, Roma adota o cristianismo como a religião... Se cristianiza, não se converte. Exatamente. Então, mas como uma religião padrão, ou seja, o que era inimigo... agora faz parte de nós. Então, isso tem um risco também que a gente percebe dentro da igreja, né, as práticas
como sexo fora do casamento, pastores divorciando. Ou seja, a igreja está interagindo com o mundo, está sendo aceita lá. Por um lado, a oportunidade de evangelizar é maior, porque a gente vê pessoas sérias, né, que conseguem, como Daniel na Babilônia, estar ali interagindo com o mundo, seja na política, seja em que for, mas dando um ótimo testemunho, mas não é todo mundo que consegue isso. A proposta de Jesus é exatamente essa. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Mas parece que assim, não existe só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? Tem muita gente que, quando começa a interagir com o mundo, começa, na verdade, a gente tem visto isso acontecer. Tá? Depois de conquistar posições, a primeira coisa é divorciar, a primeira coisa é começar em práticas... Pastor Braz, isso aí que o senhor está falando aí é interessante, porque, fazendo uma recapitulação, nós devemos avaliar nossa maneira de ensinar. Porque falta isso, quando eu vejo dessa maneira, falta em nós pastores, faltou nos pastores do passado um ensinamento mais forte para os nossos filhos. Por quê? 90% é um percentual alto, mas pelo menos na minha igreja eu vi isso, 90% dos jovens, quando vão para a faculdade ou quando vão para o quartel, se desviam. É uma facilidade eles se contaminarem com o mundo, diferente deles trazerem eles para a luz, eles são arrastados para as trevas com uma facilidade incrível. Mas eu acho, bispo, se o senhor me permite, que essa é uma ideia que a gente mesmo produziu, que a gente tem a ideia de que trazer o mundo é trazer para dentro de uma igreja, um templo. E nós deixamos de ensinar aos nossos que nós precisamos levar a luz, as trevas. A gente acha que trazer para a luz é trazer para o templo. E isso talvez tenha sido um equívoco nosso também. Eu falei, nós precisamos rever esse sentido. Eu vou interromper para a gente ir para o break, mas no próximo bloco a gente vai estar voltando nesse assunto dos encaminhamentos do que de repente é equívoco e que é acerto da igreja, não só na avaliação de 2014, mas para 2015 também. A gente volta já. O Antenados na Geraldo volta já com mais bate-papo maneiro por aqui, você ligadinho aqui na Boas Novas. Volto já.